Olá, meu nome é Jorge, sou professor de Física e hoje a gente vai ver o fenômeno da reflexão total da luz. Aqui a gente tem a refração da luz. Vamos imaginar um raio de luz vindo da água, atravessando para o ar. Então a gente tem dois meios ópticos aqui. O índice de refração da água eu vou chamar de N2 e o índice de refração do ar eu vou chamar de N1. Então um raio de luz vindo da água, atravessando para o ar, sofre refração, você aqui tem um ângulo de incidência e o ângulo de refração aqui no ar. À medida que você aumenta o ângulo de incidência, quando esse ângulo aumenta até o valor do ângulo limite, você vai ter uma refração com um ângulo de refração igual a 90 graus, ou seja, uma refração rasante aqui. Então, quando o ângulo de incidência atinge um valor limite, a gente vai chamar de ângulo limite, você tem uma refração rasante. E aumentando um pouco mais esse ângulo de incidência, um valor de incidência maior que esse ângulo limite, você tem o fenômeno que a gente vai chamar de reflexão total da luz. Ou seja, não haverá mais refração e o raio de luz vai refletir no meio de onde ele está vindo, ok? Então isso eu vou chamar de reflexão total. Para os ângulos de incidência maiores que L, então está escrito aqui, você tem a reflexão total. E aí a gente pode calcular quando o ângulo de incidência é igual a L, que é o ângulo limite, o seno desse ângulo limite é igual à razão entre o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. Ok? Então o meio 2 é de onde o raio está vindo e o meio N1 é o meio para onde o raio atravessou. Então você tem, ou seja, no caso aqui a água e o ar, então você tem a razão entre o índice de refração do ar, porque o índice de refração da água é igual numericamente ao seno do ângulo limite. Ok? Essa prova aqui a gente vai fazer em seguida. Então para um ângulo limite, o seno dele isso é válido. Vamos fazer a prova disso aqui. Existe uma aplicação interessante da reflexão total, por exemplo, em tecnologia, em fibra óptica. Então, por exemplo, na fibra óptica, a gente tem aqui, a fibra óptica é essa parte de dentro, o índice de refração da fibra óptica eu vou chamar de N2, e ele é maior que o índice de refração de uma capa que envolve a fibra óptica. Tá? Então aqui é a fibra óptica, aqui é a fibra, e aqui é uma capa protetora e que tem índice de refração menor, ok? É como se a gente tivesse os dois meios aqui, o nosso dióptero plano aqui, a água com índice de refração maior, N2 maior que N1. Então você tem a reflexão total, considerando esses dois meios, N1 e N2. Então na fibra óptica você tem dois materiais, que é a própria fibra, o índice de refração é N2, e a capa que envolve essa fibra óptica é N1, índice de refração, que é menor, ok? E aí, quando o raio entra fazendo um determinado ângulo de entrada, ele vai sofrer sucessivas reflexões totais dentro da fibra óptica. E aí você tem aplicações da fibra óptica, por exemplo, em telecomunicações, na transmissão de sinais por pulso eletromagnéticos. Então, a fibra óptica transmite pulsos eletromagnéticos e transmite sinais. E você tem também na medicina, por exemplo, a fibra óptica transmite a luz. Por exemplo, você tem a endoscopia, que é um procedimento em que você coloca uma fibra óptica na ponta dessa fibra óptica, você consegue visualizar internamente o corpo humano, e a luz é transmitida por essa fibra também. Na reflexão total, você tem o seno do ângulo limite igual a razão entre os índices de refração dos meios, N1 e N2. No caso aqui, N2 maior que N1, ok? Então vamos fazer essa prova. Deixa eu virar essa câmera aqui. Ok? Então, fazendo essa prova, a gente tem aqui, eu posso aplicar nessa figura aqui, a figura número 1, na figura número 2, quando o ângulo de incidência é igual a um ângulo limite, se torna igual ao ângulo limite, um certo valor, você tem uma refração
só que rasante aqui, com ângulo de refração igual a 90 graus. Então você pode aplicar a lei de Snell. Então, lei de Snell-Descartes. Aplicando a lei de Snell-Descartes para a refração da luz, a gente coloca aqui, por exemplo, o índice de refração N1, aqui é o N1, é o A, e o N2, o índice de refração N2 é a água. Então, aqui é o A, aqui é N do A, e N2 é o índice de refração da água. Só para lembrar. Então a lei de Snell diz o seguinte, o raio de luz, detalhe, né? O raio de luz está vindo do meio 2, então o ângulo de incidência está no meio 2, ok? Então, considerando a lei de Snell, N2, que é o índice de refração do meio de onde está vindo o raio de luz, né? Vezes o seno do ângulo de incidência, vou chamar de I, esse caso aqui, tá? Seno do ângulo de incidência, vezes o índice de refração desse meio, de onde está vindo o raio de luz, é igual ao índice de refração do meio para onde a luz passou, que é o A, N1, vezes o seno do ângulo de refração, que eu vou chamar de R, que vale 90 graus, né? Quando o ângulo de incidência, o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite. Vou chamar de R. Então, substituindo alguns valores, por exemplo, N2, vou deixar aqui, quando o ângulo de incidência é igual ao limite, o ângulo de refração vale 90 graus. Então esse I se torna L, que é o ângulo limite, N1 vezes o seno de 90, porque o ângulo de refração se torna, a refração se torna 90 graus. Então, substituindo essa condição, você vai ter que N2 vezes o seno do limite é igual a N1 vezes seno de 90 na tabela, né? Seno de 90 é 1, porque N1 vezes 1, seno de 90 graus dá 1, esse termo. Então o seno do limite é igual a N1, N2 passa a dividir. Então a gente prova essa relação do ângulo limite, né? Essa aqui. Ok? Ok, então falando um pouco mais sobre a refração da luz. Na verdade, existem dois tipos de incidência. A incidência normal, quando o raio de luz ele incide perpendicular à superfície de separação entre os dois meios. Então essa incidência normal, o raio de luz ele não sofre nenhum desvio, né? E não dá para definir o ângulo, por exemplo, de incidência nem o ângulo de refração, porque esse ângulo é zero e não sofre desvio à luz. Nesse caso, você tem a mudança de velocidade, no entanto, sem nenhum desvio dessa luz, ok? E você tem a incidência oblíqua. A incidência oblíqua, quando a luz, né, o raio de luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou o contrário. E aí você tem a incidência oblíqua, definindo aqui dois ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Então esses são os dois tipos de incidência da luz que vai sofrer em seguida a refração. Para resumir um pouco mais essa refração, a gente começa com dois tipos de refração oblíqua, né, formando ângulos de incidência e ângulos de refração, que são esses dois. Por exemplo, esse primeiro caso aqui, caso 1, você tem quando a luz passa, né, esse raio de luz, aqui é o raio incidente, passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, que é o caso que a gente falou na aula passada. Quando a luz passa do ar para a água, você tem um meio menos refringente para um meio mais refringente. Ou seja, no meio de maior refringência, você tem a velocidade da luz diminuindo. Então a velocidade aqui no caso vai diminuir. Então, resumindo, do meio menos refringente para o meio mais refringente, você tem o ângulo de incidência, maior que o ângulo de refração. Tudo bem? Então, nesse caso, o raio de luz se aproxima da normal. Justamente, o ângulo de refração é menor. Então, o raio de luz tende a se aproximar da reta normal. E, num exemplo número 2, por exemplo aqui, em que você tem a luz passando do meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, a velocidade tende a aumentar aqui, o raio refratado se afasta da normal. Então,
e aí você vai ter um ângulo de incidência, né, esse ângulo menor que o ângulo de refração, porque o raio de luz está se afastando da normal e esse ângulo de refração fica maior. E aí você tem essas duas considerações com relação à incidência oblíqua, ok? Ainda na incidência oblíqua, você tem aqui quando você tem dois meios, meio 1 e 2, com índice de refração muito próximos, muito parecidos. Então, quando os índices de refração dos dois meios em questão são muito parecidos, muito próximos os valores, você pode existir esse tipo de incidência em que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de refração. Ok? Esse valor existe, mas eles são muito próximos ou iguais. Então, isso acontece quando o índice de refração dos dois meios são muito parecidos. Esse tipo de fenômeno aqui, especificamente, ele tem um nome, chama-se continuidade óptica. E nesse caso, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem aqui, por exemplo, o vidro tem um índice de refração de 1,52. E você tem um líquido, que é a glicerina, com índice de refração 1,47. Como o índice de refração do vidro e da glicerina são muito próximos esses valores, você vê que a luz não vai sofrer desvio de um meio para outro, e aí você tem o que a gente chama de continuidade óptica. É difícil enxergar, por exemplo, o vidro quando ele está mergulhado dentro da glicerina. Então, fora, no ar, você enxerga o vidro, mas dentro da glicerina, o vidro, por ter índice de refração muito parecido com a glicerina, você não consegue enxergar esse vidro. Ou seja, a luz não sofreu desvio dentro desse meio, e aí você não enxerga, como se ele ficasse invisível nesse caso. Isso chama-se continuidade óptica.